Seja muito bem-vindo à Ideias em Instante. O nosso convidado de hoje é Ricardo Ferreira, autor de um livro denominado Educação Financeira das Crianças e Adolescentes. Ricardo, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui a partilhar connosco esta sua obra, que acaba de ser lançada. E a minha primeira questão prende-se com o seguinte: será que é possível ensinar ou dar conhecimentos de educação financeira às crianças? Isso é possível? João, obrigado pelo convite. É possível. É muito curioso que uma percentagem muito grande da personalidade das pessoas fica definida até aos 5, 6 anos de idade. Como tal, em idades muito prematuras, muito pequenas, a capacidade de absorver e de guardar na memória, no chip da memória, tudo o que vê é enorme nas crianças. E é preciso ter exatamente essa ideia e depois sim adaptar as técnicas, os jogos, as atividades às diferentes idades, mas a capacidade das crianças é enorme desde a nascença, na realidade. Mas porquê é que o Ricardo, enfim, resolveu desenvolver este projeto, que aliás tem outro projeto na base, já falamos dele, mas porquê que resolveu tocar neste tema? Não acha que é um tema muito sensível, ou acha que cada vez mais é importante, e a importância das crianças saberem gerir dinheiro é notória nos nossos dias? Eu constatei, sobretudo, que através dos adultos o objetivo de implementar e de conseguir introduzir uma alteração vincada na sociedade não era possível. Não era possível por duas razões. Por um lado, os adultos, quando se interessam por estas questões das finanças pessoais ou de cursos mesmo presenciais, muitas vezes vêm quando já estão numa situação de emergência muito grande. Então, o objetivo é o curto prazo e não a alteração comportamental a prazo, que é fundamental. Eu, hoje em dia, o que mais me preocupa é saber que a minha reforma pode estar em risco. Como tal, terei que me preparar para tal. E a segunda constatação que me levou a trabalhar este tema, que é de alguma forma muito específico, foi percepcionar que mudanças vincadas têm que ser trabalhadas a partir das crianças. E o melhor exemplo disso é a questão da reciclagem. Hoje em dia existe uma consciência global de toda a sociedade e ampla em termos de reciclagem, porque nas escolas começou a trabalhar o tema da reciclagem e foram as crianças que em casa conseguiram alterar o comportamento dos próprios pais. Eu sinceramente acredito nas questões financeiras vai ser exatamente o mesmo caminho. E como é que as escolas estão abertas? Eu sei que este livro tem na base o tal projeto de educação financeira, que também vou querer falar um bocadinho mais à frente, mas sendo que os pais, as crianças e sobretudo os professores estão abertos a participarem nesta educação financeira das crianças? O livro foca essencialmente três participantes que todos eles trabalham com as crianças, mas em universos muito distantes. Também fala dos avós. São três universos, são os avós, são os pais e são as próprias escolas. Sim. Todos eles têm um papel muito importante, trabalham em complementariedade, mas muitas vezes estão muito distantes, que é algo muito curioso. Antes de mais nada, a primeira constatação, não existe um espaço oficial para tratar estes temas, o que na minha opinião é uma lacuna. Deveria haver um espaço e deveria ser a escola. Mas atenção, é importante, hoje em dia a escola tem várias missões. A missão base, que é educar, é formar, são os programas curriculares, mas hoje em dia o universo das escolas é muito complexo. Os professores chegam a ser assistentes sociais, chegam a ser quase médicos, porque há situações até problemáticas em termos de crianças com dificuldades de alimentação. Então, os professores, além da missão de educar, têm missões sociais, psicologia muito amplas. E introduzir mais este tema não pode ser mais uma responsabilidade, terá que ser dentro de um certo enquadramento. Eu, sinceramente, a evidência e a necessidade em sociedade existe, isso é vincado, basta ver o nível de endividamento das famílias portuguesas, os valores que foram totalmente alterados ao longo das últimas décadas, essa é a necessidade clara e evidente na sociedade, mas, por outro lado, os educadores também estão ávidos em aprender. Apesar de ser um tema pesado e que não é fácil, uma coisa é certa. É preciso preparar para evitar, desde aquelas birras nos cafés, esta ideia de consumismo desenfreado e, sobretudo, de há 2 anos, 3 anos para cá, a alteração de prioridades, a possibilidade das famílias alterou brutalmente. E se a sociedade, como numa ótica social e de comunidade, se não se adaptar, estamos a viver novamente uma ilusão, que é a realidade muda e não se fez nada. Daí a pertinência do tema. Agora, não é um tema fácil. Eu sei que tem o apoio também de uma psicóloga que o acompanhou e que releu este livro. Em termos psicológicos, a partir de que idade, enfim, em termos de desenvolvimento cognitivo, que é a expressão correta, a partir de que idade é que as crianças começam a ter a noção do dinheiro? Isto é, perdem um bocadinho, se calhar, a noção de que as coisas não caem do céu, não é? A partir de que idade é que isso acontece? A noção do dinheiro em si, do dinheiro em si, a partir dos 5, 6 anos começam a ter essa noção. Estamos a falar da entrada na primária. Antes não a têm, mas tem outros aspectos muito importantes
por observação aprendem e, sobretudo, temos de trabalhar algo que é fundamental e é a base, que são os valores. Ou seja, o dinheiro em si já aparece uma segunda etapa. Muitas vezes associa-se a educação financeira ao dinheiro, ao bem físico, ao bem material, as moedas e as notas. Mas antes existe, sobretudo, os valores. E os valores é algo que pode ser trabalhado a partir do berço, literalmente. Quando fala dessa questão dos valores, e estamos a viver aqui um novo paradigma social também, sei que foi buscar um exemplo, até está aqui um exemplo de uma escola de São Paulo. Que taxa de sucesso é que essa educação financeira nesta escola de São Paulo teve? Como é que os miúdos se mudaram em termos de relação com o dinheiro? Excelente pergunta, e não vou responder com São Paulo, vou responder com Portugal. O livro foi publicado há cerca de 2 semanas, o lançamento oficial foi passado uns dias. No entanto, algumas semanas antes, cerca de 3 semanas antes, fiz mais um grande projeto com crianças. Foram 450 crianças numa escola, da primeira classe à 4ª classe, ou seja, muito pequenas ainda. E antes de fazer a formação, passámos um questionário exatamente para percepcionar o nível de conhecimento das crianças a vários níveis, desde a questão dos valores, a questões ao nível dos bancos, ao nível dos juros, coisas complexas, a coisas mais simples, como o que é o caro, o que é o barato. Era claramente um questionário preparado pelo economista e pelo especialista em educação financeira e pela psicóloga, como referiu. A psicóloga essa que é do projeto dos 0 ao 100, que trabalhamos em parceria. E no final do programa, que teremos a oportunidade de documentar um pouco mais do programa, o mesmo questionário foi passado, exatamente para perceber as alterações que foram feitas. E é muito curioso como existiram conhecimentos que no final já eram respondidos de uma forma correta. Por isso eu considero que, agora, foi uma semana e o sucesso foi claro porque foi medido, mas a prazo para a introdução ser com sucesso, os vários intervenientes falávamos há pouco, os avós, os pais e os professores, têm que ser estacas que vão continuar a trabalhar as crianças e a repetição em psicologia. Para entrar numa escola, o que é que precisa? Enfim, além de uma assinatura de um despacho, agora atualmente com certeza também deve precisar, enfim, estou a brincar obviamente, mas com as novas políticas, mas o que é que necessita concretamente para entrar numa escola? A autorização apenas do diretor da escola ou tem que ter algum selo do Ministério da Educação? Depende. Há vários universos de escolas. Há escolas de caráter público, há escolas de caráter privado. E dentro do universo das escolas há escolas para lecionar, os programas curriculares, e escolas também de tempos livres. Por isso, num universo mais privado é relativamente mais simples. É uma questão de ter um bom projeto. Há um bom projeto, há interesse, há a pertinência do tema e é curioso o número de solicitações que temos tido em termos do tema. Primeiro aspecto. Em termos de aspecto público, aqui sim, era necessário existir uma diretiva mais vinculativa e transversal para a questão da educação financeira, da cidadania. Sobretudo, eu gosto de falar de cidadania. Formar para a cidadania e as questões financeiras é apenas um tema. E existe um projeto em termos de Ministério da Educação, Banco de Portugal, amplo de introdução do tema. Um bom exemplo é o portal do Banco de Portugal, que é fantástico, sim, e recomendo consultar. E a questão da educação financeira começa a chegar às escolas, por vezes de uma forma que graças à determinação de alguns professores, de alguns diretores de escola, por outro lado, começa a haver o interesse pelo tema como um todo. Ou seja, diferenciar estes dois universos é importante. Estamos a falar de formas de entrada um pouco dispares. Deixa-me fazer uma pergunta, enfim, um bocadinho, se calhar, incómoda para quem escreve sobre a educação financeira das crianças. O facto de falarmos de dinheiro e de falarmos de questões financeiras às crianças, de certa forma, não aniquila enfim, a sua liberdade de pensamento, o poderem crescer sem este tema do dinheiro, que lhes corta a imaginação, com certeza, em alguma vertente. Acha que não, que isto é... E sei que também tem aconselhamentos de psicólogas e que estudou muito e que desenvolveu algum trabalho, por isso lhe pergunto também, acredita que não, que isto é pura Mas são dois universos, são dois universos que se complementam. Por um lado, quando me pedem para caracterizar, eu digo que a parte da criatividade e da imaginação é fundamental. Hoje em dia, uma forma de superar a crise é conseguirmos renovar o que ontem era novidade, amanhã tem que ser renovado. E isto é fundamental. Ou seja, a criatividade e a promoção da criatividade, existe um capítulo que é a promoção do empreendedorismo junto às crianças, no próprio livro, é fundamental. No entanto, para tomar decisões informadas, saber decidir, saber agir, um jargão de psicologia, é preciso conhecer, é preciso ter conhecimento. E é neste formar com liberdade, mas acompanhado, que eu acredito que existe o equilíbrio. Porque... Portanto, não é esconder e, sobretudo, é também dizer o valor das coisas, dizer que as coisas existem e que precisamos delas, não é? E existe uma questão muito importante.
a internet e a televisão formam, estão muito tempo, são a companhia durante muito tempo das crianças. Os pais hoje trabalham muito, viaja-se muito. Hoje em dia fala-se muito do mercado português é pequenino, temos que viajar muito. Então, com quem ficam as crianças? Muitas vezes não ficam com os pais, por incapacidade de horários. Então, ficam, obviamente, com educadores, mas há muito tempo que, na minha opinião, que não é muito bem aproveitado, vendo, se calhar, alguns programas naquele tipo de sentido. Então, vamos dar a liberdade sem saber ao certo quem é que está a formar, e depois existem, hoje em dia, a MTV do nosso tempo era música, hoje em dia são programas inacreditáveis, e alguém vai formar as crianças, elas vão absorver, agora resta saber, queremos ser nós ou queremos confiar na sorte? A minha ideia é, não condicionando o espaço, a liberdade e a criatividade, que é fundamental, que é algo que eu adoro, mas é preciso ter uma educação participativa e ativa, na minha opinião. E por falar em criatividade, temos aqui o Popas, que é um produto criativo aqui do Ricardo também, não é? Da editora, e que tem, onde existem realmente exercícios para todas as idades, isto é, desde a historinha da cigarra e da formiga para crianças dos 0 aos 2, ao milheiro dos 3 aos 4, o chamado porquinho, que todos nós conhecemos, e enfim, que vai por aqui e chega até aos 18 anos, enfim, 15, 18 anos. Tem tido muitas pessoas a responderem a este seu quiz. E algum feedback por parte dos pais? Já consegue dizer alguma coisa sobre isto? Funciona esta historinha do Popas? Antes de mais nada, o boneco Popas. Porquê é que o Popas aparece? Quem é o Popas? Na realidade, o Popas é um rapaz, posso-me falar? Com certeza. É um rapaz simpático e que tem um ar distraído, e ele realmente é muito distraído, ou seja, as crianças identificam-se com ele, é muito importante. E depois há toda uma história do Popas. O Popas tem amigos, o Popas vai fazer um piquenique e precisa de ir às compras, e é toda esta história, todo este aspecto sobre o Popas que criou junto das crianças um grande fascínio. E isto é muito importante, porque acaba por ser mais um amigo das crianças com o qual elas se identificam, e é o Popas que vai guiando as próprias crianças, e é fascinante. Aquela formação que eu contei, quase 50 crianças, uma outra formação também em larga escala de 100 crianças, no final as crianças estão loucas gritando atenção, atenção, Popas em ação. E basta começar, atenção, atenção, há logo a resposta, e rapidamente as crianças querem ajudar o Popas deixou a luz ligada, o Popas deixou a água ligada, o Popas foi distraído ao ir às compras e comprou o que era mais caro, ou seja, o que não era marca branca. E este fascínio, o Popas, é fundamental. Relativamente aos pais, é fundamental. Por outra razão, se eu escrevesse um livro como está, meramente para educadores, que esse livro branco que tem na mão é para educadores, podia cair depois no erro de, pois, falar é muito fácil, neste caso escrever é muito fácil. E isto são formas de conseguir exercitar práticas, exatamente. Claro. Por falar em prático, começa e lança aqui logo no início Faz favor. Aqui, relativamente ao Popas, a ideia não foi fazer jogos aleatórios, foi exatamente desde o nascimento até aos 18 anos, haver os jogos adaptados às várias capacidades que as crianças demonstram nos vários intervalos. Como disse, dos 3 aos 4 anos havia Ou seja, é por etapas, é em função da idade, não é? Exatamente. Portanto, esta obra esta obra tem esse cuidado, e também tem o cuidado de dizer aos pais e de alertar, aliás, começa logo no início por este testezinho americano sobre se estamos ou não preparados para educar financeiramente os filhos, que também é uma questão pertinente. E antes de terminar, deixe-me só dizer-lhe, ou só perguntar-lhe, porquê é que introduziu aqui o tema da educação financeira para os filhos de pais divorciados? Acha que isto é cada vez mais, que os filhos podem ser uma moeda de troca? E já são. Antes de mais nada, em termos estatísticos, os divórcios são na ordem de 50%. E é uma situação muito complexa. Os pais não sabem lidar com a situação, e os filhos muitas vezes são uma moeda de troca, de influência e de demonstração. Sobretudo de demonstração, que me assusta. A presença do tema é a estatística, que justifica o tema, e sobretudo é muito particular, porque tem que haver, muito curioso, numa família que não iniciou a situação de divórcio, infelizmente, os pais não têm que pensar a um longo prazo tão vasto. Por vezes vão decidindo com um ano, 2 anos, 3 anos. Claro, quando existe uma situação de divórcio, têm que ser planeadas questões. Vamos imaginar que a criança tem 6 anos. Quando entrar na faculdade, na universidade, quando tiver que ter o primeiro automóvel... Sim, o universo temporal, o curto prazo... É muito vasto. E os pais estão numa situação de caos, de alterações, de mudança muito complicadas e, por vezes, de grande stress. Têm que pensar a longo prazo. As crianças são vítimas disto tudo, por vezes, de uma forma silenciosa. A pertinência estatística e a pertinência da dificuldade da própria situação. Por último, tem aqui a questão do empreendedorismo. Acredita que para se educar financeiramente as crianças temos que lhes lançar esta semente semente empreendedora? Isto faz parte do ADN do ser humano, na sua opinião? Antes de mais nada, o empreendedorismo, não de uma forma de hoje em dia está na moda, mas o empreendedorismo, e eu considero-me que nas veias corre um empreendedorismo,
é uma paixão logo como autor. É fundamental, porquê? Porque no livro, além do empreendedorismo, existe a análise ao trabalho, ao estágio, ao voluntariado. Ou seja, no orçamento familiar, que é para onde vamos derivar, não é? Na construção do orçamento familiar, finanças pessoais, existe o lado das receitas e o lado das despesas. E o trabalhar do empreendedorismo, do estágio, do voluntariado e do próprio trabalho acaba por ser como é que eu vou estar apto a conseguir ter uma receita, neste caso ter um emprego, a probabilidade de ter um emprego, e hoje em dia, junto aos jovens, em Espanha 50%, em Portugal 35%, é preciso aumentar a probabilidade de conseguir um emprego, e a segunda questão é como é que eu vou conseguir ter um bom emprego. Então a ideia de introduzir estes temas foi exatamente olhando para o lado das receitas sem o dizer, porque é que o empreendedorismo é importante. Também nessa parte do empreendedorismo, contei com a colaboração de um especialista em empreendedorismo jovem, o ADN do empreendedor dos jovens, que é o Pedro Pinheiro, da empresa Microempreender. E já que eu estou a falar de estratégias adaptadas, de educação financeira para as várias idades, crianças e adolescentes, também é interessante consagrar uma parte só de complementar, ao fim e ao cabo, de empreendedorismo, porque o empreendedorismo é importante porquê? É muito engraçado, se colocarmos a uma criança a necessidade de levantar dinheiro, ela tem imensas soluções, desde fazer rifas, a fazer um teatro, e é também trabalhar isso de uma forma orientada. Ricardo, muito obrigada por nos ter acompanhado, muito obrigada também por ter estado desse lado. Tivemos connosco Ricardo Ferreira, autor de Educação Financeira das Crianças e Adolescentes. Até à próxima semana.